Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje é um dia importante, né? Porque depois da nossa derrota para o Cruzeiro, uma derrota que, na minha opinião, o Renato errou na escalação. Ele, ao colocar o Soteldo e também o Fuentes para jogar, deixou o time mais exposto e o Cruzeiro se aproveitou dessa escalação. Apesar de eu achar que o nosso time não jogou mal, nosso time não conseguiu fazer concluir em gol as oportunidades que teve e errou em uns três lances ali. O Fábio fez um defesaço, aí na, na continuação da jogada foi cobrado o escanteio que o Fabrício Bruno ele cabeceou sozinho, escolhendo aonde ia cabecear. Ninguém marcou o Fabrício Bruno. Aí depois o time se perdeu e tomou o segundo gol. Depois, beleza, só deu o Fluminense. Só que o Fluminense não soube concluir em gol as oportunidades que teve. Mas vamos deixar para lá o jogo contra o Cruzeiro, vamos falar sobre o jogo contra o Flamengo. É clássico Fla-Flu, todos os dois times têm desfalques. O Flamengo parece que tem a volta do Pedro, vai ficar relacionado para o banco. O Fluminense tem o desfalque mais sério, né? Porque agora não vai ser mais desfalque, vai ficar já carta fora do baralho do time do Fluminense. Ele não pertence mais ao Fluminense, que é o Arias, e o Fluminense tem que aprender a jogar sem ele. Inclusive tá tendo uma negociação pelo Inestrosa, né? Só que o Atlético Nacional, eles querem o Serna envolvido na transação. O Fluminense não estava querendo envolver. Mas eu acho o seguinte, se o Nestrosa for bom jogador mesmo e vier para o Fluminense, eu acho que tem que envolver o Serna, porque o Fluminense agora já tem vários jogadores que jogam pelas pontas, né? Tem o Canóbio, tem o Keno, tem o Soteldo, tem o menino da base, o Riquelme Felipe. Se vier o Inestrosa, vai ter o Inestrosa, que ele também joga pela ponta. Então, só aí são 5 jogadores. Então, seria até bom envolver o Serna, porque o empresário dele quer que ele vá para lá. Para ele, de repente, seria bom que ele ia ter mais possibilidade de jogar como titular e ter mais chance de ir para a seleção. E se ele ficar aqui, ele vai ficar mais tempo ainda no banco. Ainda mais se o Nestrosa chegar aqui no Fluminense e se adaptar e ficar como titular. Aí mesmo que o Serna não vai ter chance de jogar. Então seria uma coisa boa para os dois lados, inclusive para o jogador Serna. Então eu acho, e aí o Fluminense não pagaria tanto pelo Inestrosa, né? Agora é torcer para se vier o Inestrosa, ele se adaptar bem e jogar o que ele tem jogado lá pelo Atlético Nacional, que aí vai ser muito bom para o Fluminense. E com um toque mágico do Renato Gaúcho, ele vai crescer mais ainda no futebol dele aqui no Brasil. Mas vamos voltar a falar sobre o clássico de hoje. O Renato Gaúcho, ele ainda não... Ele treinou ontem, né? Teve um treinamento para poder escolher o time que vai jogar hoje. Não divulgou para ninguém. Então a dúvida para ele, acredito que não, mas para todos nós, né, que estamos comentando sobre o jogo, é se ele vai voltar ao esquema com 3
zagueiros ou se ele vai botar o 4-3-3 como jogava antes. Eu acredito que para o jogo de hoje ele deve colocar os 3 zagueiros, né? Acho que ele deve colocar, não seria a minha opção, tá? Eu estava vendo hoje o canal do Vitor Lessa e eu tenho o mesmo pensamento dele. Acredito que o Renato, se ele colocar opção com os 3 zagueiros, ele deve colocar Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Freitas e René. Espero que seja o René, porque o Fuentes não tem jogado bem, está deixando muito a desejar na marcação. Então o René, também, como o Lessa falou, também acharia que deveria ser o Bernal, mas eu acho que o Renato não deve botar o Bernal, deve colocar Martinelli, Hércules e Nonato, e no caso ele deve colocar o Soteldo e o Cano para começar o jogo. Quer dizer, a escalação dele deve ser Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva e Freitas e René. Martinelli, Hércules e Nonato, Soteldo e Cano. Esse é o time que ele deve colocar para jogar se for com 3 zagueiros. Na minha opinião, se fosse para jogar com 3 zagueiros, eu acho que deveria colocar, a minha opinião, tá? Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva, Freitas e René, Bernal, Martinelli e Hércules. Bernal, Martinelli e Hércules. E Serna e Cano, para começar a jogar. Para mim deveria ser esse time. Ou se ele escolher por 3 atacantes, o time dele deve ser Fábio, Samuel Xavier, Ignacio. Não, vamos apagar tudo. Deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Freitas e René. Aí deve ser Martinelli, Hércules, Nonato, Soteldo, Cano e no caso o lado esquerdo, Canóbio. Canóbio. Eu acredito que se ele botar com 2 jogadores na zaga, ele deve fazer essa escalação. Aí eu colocaria no lugar do Soteldo o Serna, mas ele deve colocar o Soteldo, que ele quer que o Soteldo pegue ritmo para poder jogar o resto da competição. Mas isso aí é suposição, né? Mas vamos aguardar, ver o que ele vai fazer realmente, quem que ele vai colocar para jogar. Ainda tem a possibilidade dele começar com o John Kennedy, mas eu acredito que como o John Kennedy voltou agora, acredito que o John Kennedy fique para o segundo tempo. Fique no banco para jogar no segundo tempo. O Flamengo também não tem jogado isso tudo, né? Inclusive perdeu para o Santos lá de 1-0. Mas quando é clássico é sempre complicado, né? A gente não pode prever quem vai jogar. E o Fluminense ainda está sentindo muita falta do João Ares. Mas, como eu falei no início, a gente não pode mais pensar no Ares. Tem que ser o que tem aí e quem vai chegar depois para completar o esquema, né? Para completar o esquema do Fluminense nos jogos, para reforçar a equipe. Eu acho que o Fluminense também precisaria trazer um zagueiro. Na minha opinião, eu acho que o Fluminense deveria, com a participação da Superbet, tentar trazer de volta o Nino, trazer um camisa 10 para revezar com o Ganso, né? Cada um joga um jogo,
porque o Ganso sozinho ele ainda não está bem fisicamente. Eu acho até que ele tá, não deve poder ser relacionado, né? Que o jogo passado, eu não sei se foi o Lessa que falou, ou o Gabriel Amaral, ou foi lá no jornal do KTO, que parece que ele sentiu alguma coisa nos treinamentos e não pode ser relacionado. Aí eu não sei se ele pode ser relacionado para esse jogo. E tem que trazer um atacante matador também e um outro lateral direito, que parece que está vencendo o contrato do Guga e ele parece que já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Aí tem que aguardar para ver. E eu rezar para essa troca aí do, do Inestrosa pelo Serna dá certo e o Fluminense pagamento. Apesar de eu gostar muito do Serna, é um cara que está sempre sorrindo, sempre. E quando entra, normalmente joga bem. Mas agora o empresário dele é um pé no saco, realmente é um cara chato. Mas eu acho que valeria a pena dessa troca, fazer essa troca. Se esse menino que Inestrosa joga isso tudo mesmo, chegar aqui e jogar, eu vi os lances dele, gostei muito. Agora, uma coisa é jogar lá, apesar de ele estar jogando contra as equipes aqui também do Brasil. Parece, eu acho que foi contra o Internacional, ele arrebentou o jogo contra o Internacional, mas é um jogo, né? Tem que ver se ele chegar aqui, se vai sentir ou não. É novo, tem 23 anos. Os outros meninos que estão aí no Fluminense, o Lescano, o Lavega, o Bernal ano passado sentiu. Esse ano ele já está jogando bem mais, mas sentiu o tempo. Eles sentem vindo de outro país. O próprio Hércules veio do Fortaleza, sentiu, né? Agora que ele está começando a jogar bem. Então, jogador novo sente. Então, vamos aguardar para ver quem vai chegar, quem não vai chegar. Vamos ver quem que o Renato Gaúcho vai botar para jogar hoje, qual o esquema que ele vai fazer, quais os jogadores que ele vai colocar, porque ele tem feito o revezamento, né, para não ter nenhuma contusão nos jogadores. Então vamos aguardar o mágico Renato Gaúcho, que ele vai tirar da cartola hoje. Vamos aguardar até mais tarde, estou ansioso para o jogo, espero que corra tudo bem, que o Fluminense consiga uma grande vitória contra o Flamengo no jogo de hoje. Agora vamos falar sobre o que normalmente eu falo no início dos vídeos e tenho ultimamente deixado para falar por último, né? Todos sabem que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. Eu via muitos vídeos dos YouTube, né? Do Gabriel Amaral, Vitor Lessa, o Fio, o André, o, o Thiago Ferreira do Hora do Flu, e também o Rodrigo do Ligados no Flu e o Ilan também. Aí eu comecei, tava entrando meio em depressão, né? Entrando parafuso. Aí eu resolvi fazer o canal. Não sei fazer nada ainda, até hoje ainda estou apanhando. Mas eu comecei a ter alguns inscritos e gostei. Eu não pensei de ter nem 100 inscritos. E graças a Deus tô com 503 inscritos. Aí me empolguei, tem inscrito. Tem um inscrito que é de Portugal, tem dois dos Estados Unidos, tem um de Mato Grosso do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Belo Horizonte, Espírito Santo e vários aqui do Rio de Janeiro também. Aí me empolguei e agora estou querendo mais. E por isso eu peço aos senhores para colaborar comigo, porque eu não sou famoso, eu dependo do apoio de todos vocês. Por favor, quem estiver assistindo o canal, se inscrevam, dê o like e compartilhe o canal
para que o YouTube possa espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. E o segundo favor, se vocês puderem colaborar, é para fazer um Pix para ajudar o canal também a crescer e poder melhorar equipamento, as coisas aqui do nosso canal. Que eu já falei que eu tenho feito com o computador, né, o notebook do meu filho, o gravador também, e quando ele precisa eu não tenho como gravar. Então eu queria ter um equipamento meu para poder gravar no local e o horário que eu quiser. Até porque, como todos sabem também, eu vendo açaí para tentar ajudar a renda aqui em casa, que está difícil. Ultimamente também quase não tem vendido açaí, as vendas estão difíceis. Vendo açaí com minha esposa entre meio-dia e meia-noite. Então eu fico um dia praticamente tomado. Aí para gravar o vídeo tem que ser ou antes de meio-dia ou depois de meia-noite. E depois de meia-noite às vezes eu estou cansado, mesmo tendo dificuldade para dormir, por causa do mal de Parkinson. Eu não tenho sono, mas fico muito cansado. Mas ultimamente eu não tenho conseguido gravar depois de meia-noite. Aí eu fico antes. Então gostaria de contar com a colaboração de todos, se puderem ajudar. Fazendo o Pix, eu tenho dois Pix. Um é do e-mail, o outro é um número menor, que é para quem tiver dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson. Eu fico tremendo, aí erro as teclas às vezes. Aí os dois Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem fazer qualquer valor, qualquer moeda de qualquer lugar do mundo inteiro. Porque tem pessoas agora que estão fora do Brasil, por isso eu estou falando qualquer moeda. Tá? Espero colaborar com o apoio de todos. Fiquem com Deus. Agradeço desde já quem puder colaborar e quem não puder também agradeço. Um bom domingo para todos, um grande jogo para todos nós. Até a próxima, se Deus quiser. Eu já falei com todos, né, que semana que vem a minha cunhada chamou a gente, está até pagando para a gente ir para lá. A gente vai terça-feira para Aparecida do Norte e vai voltar só na sexta. Então provavelmente vou ficar de terça a sexta sem poder fazer vídeos, tá? Vou sentir muita falta de fazer o vídeo, mas quando eu voltar, vou tentar voltar com força total. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um bom domingo, um grande jogo para todos nós no Maracanã hoje. O jogo do Fluminense é às 19h30 com a transmissão do Premier. Fiquem com Deus, até a próxima.